Olha, atenção, 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 você que tá ligado no Morning Show, neste programinha de rádio, a conversa agora, a gente vai levar agora, quem sabe pode colocar aí uma sementinha de ouro na sua cabeça. Nosso convidado de hoje tá no comando do primeiro reality show lançado pela Jovem Pan, o Anjo Investidor, que mergulha no universo das startups, ele que é empreendedor, escritor, palestrante, há mais de 10 anos, João Kepler, garimpa empresas jovens com alto poder de crescimento nas quais possa investir. E meus caros ouvintes, eu já faço aqui um convite para você, né, assistir, já foi disponibilizado ontem o segundo episódio do reality. Você pode visitar o nosso canal, tá bom? Aqui na Jovem Pan, para acompanhar um pouquinho desse reality show. Olha, já dou as boas-vindas aí, seja bem-vindo, João, tudo bem com você? Obrigado, bem-vindo. Bem-vindo, muito obrigado por me receber aqui, né? Eu quero... É um host, já tá... Já é o host, já tá com o cacuete do host ali. Ô João, muito bacana você tá com a gente aqui. Olha, você que quer nos acessar, visite o nosso canal, é o youtube.com/o Anjo Investidor, né? Aí você vai ter lá o reality show, a sequência, né? Os episódios dessa que vai ser uma série, né, João? Queria que você desse uma geral. Qual a principal característica de uma empresa ou de um empreendedor para que ele chame a atenção da figura do anjo investidor? Depende do tipo de negócio que ele tem, né? Mas basicamente a gente investe nesse estágio, a gente investe no empreendedor. É o cara que mostra que tem condições e capacidade de fazer e entregar aquilo que ele está prometendo e oferecendo ao investidor. Então é muito quem é o empreendedor e se ele tem realmente capacidade de realizar o que ele está prometendo. Olha, eu já vou mandar de cara uma pergunta para você matar no peito aí e rebater. Uma pergunta meio advogado do diabo, ó. Vários investidores têm aquele discurso bacana de, vou botar aí a tua empresa para funcionar, vou encontrar pessoas engajadas, mudar a realidade do país, abrir janelas de oportunidade, são frases lindas, né? Que você coloca ali para fazer crescer os olhos, né, da pessoa, do teu interlocutor ali. Mas conta aí pra gente, o que move o investidor anjo mesmo, né? É o lucro? Conta pra gente, é o potencial aí de você colocar mais grana no bolso também. Claro, multiplicar o valor investido. A gente trabalha por múltiplos do valor investido. Essa é a ideia. A gente investe no começo. Imagina o seguinte, que investir em startups ou empresas é investir em negócios, renda variável. Então você, no lugar de você investir numa empresa na bolsa, por exemplo, que são empresas estruturadas, que distribuem ações, empresas grandes, com oferta pública, pós-oferta pública de ações, a gente investe no começo nesses CNPJs que estão ali oferecendo, ou seja, que elas podem lá na frente ser gigante. Então você bota um pouquinho de recurso no começo, menos recursos, sim, e vai acompanhando e apoiando não só com dinheiro, que a gente chama de smart money, que é o dinheiro inteligente, que vai ajudando com mentoria, com apoio, conexão, sinergia, com conhecimento, sim, e aí você pega na mão do empreendedor e apoia o empreendedor em todas as fases da vida dele, pelo menos no começo, e principalmente quando ele está no meio da piscina, não sabe se nada para um lado ou para o outro, já para se afogar, que a gente chama no Vale da Morte, e aí que entra o investidor, esse chamado investidor anjo, para ajudar nesse momento. Então, o que ele faz? Ele pega parte do recurso dele, geralmente é um cara que já fez, que tem track record, um ex-executivo, um empresário, que quer pegar um pouco da reserva que ele tem e apoiar outros empreendedores, que é o caso que a gente faz, e a partir daí multiplicar esse valor investido em cima do valor de mercado daquela empresa que foi precificado no começo. A gente colocou aqui a hashtag no começo do programa, eu falei, não vai explicar muito sua ideia, pra ninguém roubar a ideia e tal, e o João tava me falando que um monte de gente tem essa impressão, que às vezes vai lá, né, dá uma ideia que o cara vai roubar a ideia, e não é assim, né, João, não dá pra fazer isso? Não, eu digo assim, imagina 7 bilhões de pessoas no mundo, não é possível que algum cristão lá na Rússia não tenha pensado o que você está pensando. Então o que você tem que fazer é tirar sua ideia do papel, planejar sua ideia, sim, e executar, né? E a partir daí você encontrar um investidor profissional, porque o investidor profissional ele não vai ter tempo de roubar a tua ideia. Ele não vai pegar a tua ideia e mandar para outro empreendedor. O que ele tem que fazer é executar e o mais longe possível sozinho, o chamado bootstrapping, ou seja, andar com as próprias pernas, e as próprias botas, e a partir daí ele encontrar o investidor pela tese de investimento, ou seja, que se encaixe mais ou menos naquilo que ele está fazendo. Eu ri quando o Paulinha perguntava, porque eu já tinha dado uma ideia aqui, o João falava a mesma coisa, você não vai roubar a minha ideia que eu tô desenvolvendo ainda. Hein? O Sami Dana está aqui com a gente, daqui a pouco a gente vai falar de economia e tal, de grana. Sami, tem alguma pergunta aí pro
pro João. É sempre um prazer estar aqui no Morning, um bom dia a todos. João, acho que vale a pena sempre reforçar que não é só o dinheiro, né? O anjo ajuda com dinheiro, mas também ele traz experiência. E também qual a fase da empresa que o investidor fala com o anjo. A gente tá falando de quantos R$1.000? Porque não adianta você chegar pedindo 10 milhões, não é isso, né? Então... E durante o programa, Sami, muito bem colocado, durante o programa tiveram empreendedores pedindo muito recurso num estágio superior ao estágio do investidor anjo, que ele vai de 100 mil a 500 mil reais. Esse é o estágio que a gente investe. Além disso, é outro estágio, que são outras séries de investimento. Então a gente tem, numa escada, a gente tem lá incubadoras, aceleradoras, investidor anjo, pré-seed, seed investimento, estágio seed, série A, B, C, D, E, F, private equity e IPO, que é quando faz oferta pública. Então isso é uma escada de investimento e o que a gente faz é entrar no anjo e quando ele vai subindo com outros fundos, muitas vezes a gente faz a nossa saída, que é chamado exit, que é quando você recebe esse recurso de volta. A gente falou da grana, mas quantos % da empresa um anjo normalmente fica? Então você pôs lá 200 mil, 300 mil, claro, você faz a avaliação 80% da empresa. Não é sócio. É um sócio, não é sócio. Não tem nada a ver com isso. Não, é um sócio momentâneo, não? Não posso chamar assim. Não pode. Sócio, ele quer o maior percentual possível pelo menor dinheiro possível. Esse é um business para dele, que é entrar de sócio. No nosso caso, a gente entra de investidor. O que a gente não quer atrapalhar a gestão do negócio. Então a gente deixa o empreendedor fazer o business, fazer o negócio, e a gente dá um recurso com uma paridade aí com equity proporcional a 10%, 15%, viu, Sam? Ô João, mas esse anjo aí, ele é um pouquinho capitalista, né, também. Ele quer quer retirar um... Não, ele quer multiplicar ele não vai só, ele não é bonzinho só. Não, é longe disso, veja. Tudo bem, nenhum problema, mas... Não, longe disso. Não é, porque é o seguinte, quando você é sócio, Edgar, você tem que entrar no negócio do cara. Imagina, nós temos 535 investimentos. Como é que eu ia dar conta de olhar e de entrar de sócio de 535 empresas? Não tem condições. Ô João, e o que mais te atrai assim no negócio? Você está diante de um negócio, diante de um investidor? Eu sei que tem o negócio em si, que às vezes você bate o olho e fala, isso aqui tem grandes chances de prosperar, mas às vezes o próprio investidor também, as características que ele te apresenta, a forma como ele empreendedor, no como caso. empreendedor ele fala com você, isso também pode ser um potencial, né? Veja, tem coisas negativas e positivas. No negativo é aquele empreendedor que acha que sabe tudo, arrogante, né? Eu já sei, não quer te ouvir, porque o empreendedor tem que ser ouvidos, ele tem que ter tem que ser coachable, como eu falo, né? Ele precisa receber informação, mentoria. Então o cara que não quer ouvir nada, acha que já sabe tudo, esse rapaz realmente, esse empreendedor pode ser que ele não tenha uma chance com a gente. Agora, por outro lado, a gente investe em negócios escaláveis, que é diferente do mercado tradicional. O que é ser escalável? É aumentar faturamento sem aumentar despesa proporcional. Ou seja, imagina, Spotify, algum vendedor te vendeu o Spotify? Não. Você foi lá e baixou. Então isso é escalável, entende? Sim. É nesse sentido de poder crescer a receita. Eu fui lá e peguei da árvore aquele frutinho que você consegue multiplicar. Multiplicar rapidamente sem infraestrutura proporcional. Claro que tem infraestrutura. É um bom momento para abrir uma empresa no Brasil? A gente, olha, o brasileiro, ele enfrenta todo tipo de problema para empreender. Quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo. Eu digo isso porque a gente tem várias dificuldades. Claro que se a gente fosse depender só de governo, eu digo que o governo não pode atrapalhar, né? Porque a gente consegue viver a parte disso. 2016 foi um ano incrível de crescimento de startups e empreendedores digitais no Brasil, mesmo com toda a dificuldade que a gente tinha. Então o que eu digo nesse momento é um ótimo momento para empreender, porque tem cada vez mais investidores, até por conta, né, Sami, dessa questão da taxa Selic caindo e tal. Hoje a taxa caiu, né? Foi para ontem à noite o cupom 5%, ou seja, na poupança hoje você ia ter 3,5%. Então, um retorno muito baixo, já que a inflação é 3,3%. Então, você não ganha praticamente nada. Várias formas de você conseguir investir melhor. Ações em bolsa, CDBs, fazendo investimentos empresariais. Agora, uma pergunta comum qual que é a contrapartida? Você pôs dinheiro, você vai ter uma remuneração, mas ele tem que prestar conta, porque ainda existe a falsa ideia que o cara captou 500 mil, ele vai pôr no bolso e ficou rico.
Não. É muito longe disso, né? É longe, é cashing, na verdade, dinheiro é dentro da empresa, é para fazer aquele plano, aquele projeto funcionar, dar certo, né? E aí, a partir disso, se seta uma expectativa. Olha, você vai ter tanto de receita, tanto de despesa, você vai investir no marketing tanto. Então, assim, isso é cobrado, viu, Sami, do empreendedor. Isso é acompanhado do empreendedor a partir do momento que se seta essa expectativa no planejamento inicial, naquela planilha, digamos assim, para quem está nos ouvindo, para entender. Então, se faz uma planilha e aquela planilha é acompanhada para e passo a partir do momento que você começa a fazer o investimento. Agora, e no programa, hein? Como é que as pessoas No chegam? programa, só Como pra que acontece a dinâmica? Só para você ter ideia do programa em relação ao que o Sami perguntou, por exemplo, no primeiro episódio, a moça que está até passando aí no vídeo, a moça, eu fiz um investimento de dinheiro, foi 360 mil, ela pediu 1 milhão, eu dei 360, não foi por uma negociação, mas ela não precisava mais do que aquilo, acertei no cálculo de valuation dela, mas principalmente eu coloquei e exigia a presença de um financeiro. Sim. De um controle financeiro, de um CFO. Ou seja, a responsabilidade nossa não é só dar o dinheiro, mas controlar e acompanhar. Sim, fala. Agora- Deixa eu Caio fazer uma pergunta. Claro. Só para rodar. Eu tô super saudoso, viu, Paulinha, aqui, ouvindo o João falar, né, sobre investimento anjo, porque nos idos aí de 2010 eu tive um investidor anjo. Aliás, hoje meu investidor anjo está no céu. Né, que Deus o tenha aí, o seu Décio, tem um carinho profundo por ele, pela família dele. E no caso, nós tínhamos 2 negócios, e um dos negócios que a gente montou juntos era um site agregador de conteúdo que posteriormente, naquela, vamos dizer assim, naquele trâmite regular de investimentos, ele pulou algumas fases e foi investido pelo grupo Buscapé. Okay. Só para trazer aí para valores, de fato, o valor máximo que ele aportaria seria na ordem aí de R$500 mil, né, mas não chegou a tanto, não precisou. Era uma empresa frugal, né? Então com R$150 mil, cerca de R$150 mil investidos, ele já fez o exit dele. Quantas vezes, nesse primeiro Quantas round. vezes ele tirou, depois que entrou no Buscapé? Eu acho que a gente teve 2 rodadas lá no Buscapé, só que, como você bem observou, talvez um equívoco meu, ou era a negociação que tinha à época, eu perdi muito do controle logo no começo. Ah. Então, com o Anjo, ele detinha 49% da empresa, e acho que no caso do grupo Buscapé, era cerca de 70%, e aí conforme ia diluindo, você diluindo, né? vai perdendo, e você fica com um comprador só possível. Né? Então, no final, você acaba virando um executivo com opção de ação, que não é exatamente o melhor modelo de empreendedorismo, mas eu tenho um carinho profundo pelo pessoal do Buscapé, o Romero Rodrigues, o Guilherme Wroclawski, o Heitor Chaves, foram caras que me ensinaram muito. Eles quase todos hoje fazem investimentos. Sim, né? O sim. Guilherme está o Romero está na Redpoint, Fundos, né? o Franco está na Domo, enfim, Isso, cada um os tá meus vice-presidentes. São meus colegas. O Guga Stocco, o Rodrigo Borges, são pessoas... Gente, vocês são íntimos. Que festa é essa que eu não Tô conheço esperando ninguém? Pena não ter conhecido você antes. Estou né? esperando a pergunta. Pois é o seguinte, a época que eu estava no Buscapé, eu fazia de certa forma uma mentoria informal para empreendedores, e eu me orgulho muito de ter desestimulado, numa postura conservadora, prudente, pessoas a usarem a sua poupança pessoal para empreender. E eu falava que o melhor regime era o OPM, Other People's Money. E o argumento é, se você não consegue persuadir alguém a bancar a sua ideia, talvez ela não seja boa o suficiente. Eu queria saber o que você pensa disso. Olha, muitas vezes chegam empreendedores para mim, para me apresentar um projeto com sinais de riqueza, por exemplo, né? Carro bonito, aquela coisa toda. Eu digo assim, cara, quanto você já investiu no seu sonho, no seu projeto? Quanto você já investiu? Quanto você já deu de sangue nisso daí, skin in the game? E isso faz parte do meu conceito sobre esse assunto, né? Você tem que buscar o The People Money, sim. Eu acho que nós somos profissionais nisso, nós ajudamos com muito mais do que dinheiro, como eu falei, mas você tem que investir tudo que você tem naquilo, porque se você não acredita, por que outro vai acreditar? No meu caso, eu abri a mão do Prolabore, eu usava o dinheiro para montar um negócio, mas eu não ganhava nada. Então, Caio, eu já discordo o Prolabore, para mim é essencial. Se não tiver na planilha, eu não invisto, porque senão você vai fazer um bico. Entendi. Então, quando eu analiso um projeto, eu disse, não, você tem que ter Prolabore, você tem que viver do negócio. Se eu vou investir, eu tenho que ter certeza que eu estou investindo em você. Sabe a história do cavalo e do jockey? Sim. Que você investe no jockey, numa corrida de cavalo. É a previsão Do cavalo, a gente de investe no desmamar a pessoa que você investiu, não é isso? O cara Você tem que querer viver do tem que querer negócio, viver né? do Senão- negócio. Tem que viver do negócio, Deixa eu te exato. perguntar uma coisa. Tem umas tendências aí que a gente observa, né? No empreendedorismo, assim, coisas das franchises. A gente teve aqui entrevista recentemente com o pessoal do Shark Tank, né? Falando um pouco, né? Do reality show e tal, e o conteúdo principal, né? Do reality show.
A gente vê durante, de tempos em tempos, surgirem algumas tendências assim, né? Teve lá do iogurte, depois teve as paletas, era paleta mexicana? Fases, né? Cupcake. As fases, Você acha então. que a fase agora é de startup? Não, a fase, tipo, tem aquelas doutor consulta, tem sempre uma tendência. O investidor anjo, ele olha para isso como uma coisa boa ou ele procura diversificar no seu, digamos, na sua benevolência, para usar o termo anjo aí, vai? Investimento anjo quer dizer investimento dinheiro, anjo fazer o bem, mas não tem Sim, nada de não, benevolência sim, mas nesse com negócio. relação a A tendências, tendência então. é o seguinte... Paleta mexicana, né? Já passou, né? Melhor não agora? Melhor não. Não, Você não investiria. Não, nós não olhamos para isso. Essa modinha, startup não é modinha, teria para começar. Startup não é modinha. Ou você usa uma, porque está no seu celular, ou você cria uma, ou você investe em uma. Não tem outra alternativa. Tem alguma tendência de mercado que você percebe? Claro, Porque fintech, startups na área financeira. Fintechs, são startups que... É incrível. Fintechs, a gente até conversou sobre isso. Tem startup na área de saúde. É por isso que o Sami tá com esse patrimônio. Claro, muito Rico, bem. Tá né? investindo certo, inclusive. Tô aprendendo com ele aqui nesse programa. Não, eu já pedi pro Ô, João. Sami me dizer que eu tenho 10 reais, até o fim do programa eu preciso ter 2 milhões. Quero Não, saber como. A pergunta foi pra pessoa errada. comigo. Não é uma pessoa. Sabe uma pergunta que eu tenho, assim, João, no sentido de tudo bem, aí você vai fazer esse investimento, vai monitorar. Mas existe um momento em que você vai falar, caramba, não deu certo. Já Existe aconteceu. isso? Eles chamam write-off, que é desistência, né? Nós temos 40 write-offs, ou seja, negócios que não deram certo. Olha. E aí o que a gente faz? Cobra do empreendedor, Caio? Não. Abandona. Dá Não como deu certo. quitado aquilo. Não Beijo, deu certo, tchau. não deu certo. Qual o prazo que você Preciso dá? fechar, hein? Qual Vai o lá, prazo Sami. que você dá para ver se o negócio vai prosperar ou se... É o prazo que foi setado na partida, no combinado. Já tudo no começo, uma já sai tudo tolerância, certinho. É claro, tem tolerância. Vamos dar 16 meses, 12 meses, 15 meses, 18 meses, para chegar num número. Não é que ele vai ser feliz naquele número, mas é o número que foi combinado e eu aceitei e a gente aceitou. Esse é João Kepler, o nosso anjo investidor aqui com o seu reality show decolando na Jovem Pan, o youtube.com/o anjo investidor. Vão ter vários episódios, né? Você vai fazer por temporada, João, é isso? Temporada. Gravamos a primeira temporada, já está Sim. tudo gravado. Você tinha me perguntado como é que eles... Sim. A produtora é que escolhe, eu não sabia qual eram as startups, nem sei. Eu não sei qual é o próximo episódio, por exemplo, mas gravei lá e fiz investimento, são 13, eu fiz investimento em algumas delas, não Boa. posso dizer quantas. Quer partir para essa, querido ouvinte, querido espectador? Acesse lá, de repente você tem algum insight assistindo pelo youtube.com/o anjo investidor reality show aqui da Jovem Pan. Tem o Instagram também, o Anjo Investidor. Boa. Obrigado, viu, João? Ok, eu que agradeço. Valeu. Muito bom.